Me ajudem a receber com uma grande salva de palmas, pastor Anderaine Nobre. Amém, irmãos. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos aproveitar e abrir a Bíblia. O Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Uma passagem bastante conhecida. Minha esposa, eu falei para ela ali, amor, tô nervoso. Ela perguntou por quê. Eu falei, porque toda vez que a gente sobe aqui é um dia que a gente perdeu o nervosismo, né? A gente pode parar de pregar, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu oro a Deus para que Ele possa transmitir ao coração de vocês, com a mesma objetividade, a mesma graça, que Ele falou essa tarde ao meu coração. Que eu tenho certeza que é uma palavra que pode transformar vidas aqui. Porque foi uma palavra tão impactante na minha vida, irmãos, que eu tenho certeza que tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. E talvez alguém. Eu vou ler nessa versão aqui, porque essa aqui é a King James fiel e ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus... João 4:1. Por isso, quando o Senhor soube... Não, pode voltar para outra versão. Eu não queria ler na King James. Pode ser essa aí, Almeida Revista Atualizada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Não, pode passar. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porém, a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para dar a seus adoradores. Amém. Só até aí.
Podem tomar os seus assentos. Eu gostaria de relembrar um versículo, que é o versículo que vai introduzir a nossa mensagem nesse dia de hoje, que é o versículo 6. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Eu achei durante os meus devocionais no início do ano, e eu passei em alguns grupos aí, um devocional de leitura da Bíblia durante um ano, e a gente começa sempre lendo Gênesis, e eu achei uma coincidência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele introduz essa mensagem de hoje, que é a respeito dos poços cavados e dos poços nos quais nos encontramos. E eu começo a respeito de Jesus parado em um poço cansado. Só que, alguém já ouviu essa expressão que eu cheguei no fundo do poço? Alguém já disse essa frase para si mesmo, ou chegou nessa fase da sua vida em que disse: eu cheguei no fundo do poço, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução, para mim deu, eu cheguei no fundo do poço? E eu observei, lendo na Bíblia, irmãos, que essa é uma coincidência que não acometeu apenas essa mulher samaritana. E se nós formos olhar, alguém tem dúvida de que essa mulher samaritana, ela se encontrava no fundo do poço? Vamos observar algumas características a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela se encontrava por volta do meio-dia buscando água, quando era um período em que ninguém costumava ir naquele poço, nessa cidade de Sicar, buscar água, porque era um período muito quente. Ela não estava acompanhada de outras mulheres, ela não estava acompanhada de amigos, e os poços da cidade, as pessoas se reuniam para socializar. E a gente vai ver isso na Bíblia, que no Velho Testamento eram locais onde as mulheres se reuniam geralmente para socializar, para conversar, fofocar, contar as histórias, né? E os pastores, eles se reuniam para dar água para os seus rebanhos. Mas essa mulher em especial, ela era excluída da sociedade. Ela estava à parte, ela estava isolada. Era uma mulher que tinha uma certa influência naquela sociedade, só que ela era uma influência negativa. Sabe a ovelha negra da sociedade? Era essa mulher. Ninguém queria conversar com ela, ninguém queria se envolver, ninguém queria contato com ela. E ela era alguém que procurava fugir de contato com os outros. Ela procurou tirar água no momento de maior calor, de maior sol. E Jesus, da mesma forma, estava no poço cansado. E o poço, geralmente, ele representa um lugar de solidão, né? Um lugar de agrura, um lugar de solitude, ou um lugar de falta. Quando você vai até o poço, é porque está faltando água, sim ou não? Quando você vai até a cisterna, quando você vai até o poço, é porque você precisa buscar algo. Aquela mulher, ela foi até o poço porque ela faltava-lhe algo, faltava-lhe água. Jesus parou no poço porque ele estava com sede, porque ele estava cansado. E isso é um padrão que se repete na Bíblia. Se nós pudermos olhar a Bíblia dos patriarcas, e é esse o padrão que eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, ou na sua... A Bíblia, ela é cheia de alegorias em Gênesis, que nos mostram os pais da fé, aqueles grandes heróis. Quantos aqui admiram a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó? Quantos olham para a vida deles, Deus falando: Abraão, eu sou contigo. Isaac, eu farei de você uma grande nação. Jacó, a minha aliança contigo, ela será grande. Conte as estrelas do céu, Abraão. Veja se você pode contar. E Abraão não poderia contar. Assim será a tua descendência. Mas Abraão, ele passou
alguns reveses, e Abraão ele teve problemas com poços. Isaac, ele foi alguém com quem Deus caminhou e fez uma aliança, mas ele teve problemas com poços. Jacó foi alguém que Deus fez uma aliança, mas ele teve problemas com poços. Jeremias foi um grande profeta de Deus, mas ele foi lançado dentro de poços. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Os poços são lugares onde nós nos encontramos com os nossos propósitos. Os poços na Bíblia, eles representam locais de fragilidade nas nossas vidas. E nós vamos ver essas passagens na Bíblia, e eu separei isso. Mas eu quero entender com você, que você nessa noite, você pode estar em um momento na sua vida de um poço sem fundo. Você pode ter chegado aqui ou estar aqui nessa noite falando: eu estou no pior momento da minha vida, eu estou cansado, eu estou fragilizado, eu estou passando por debilidades. E é nesse momento que Deus ele apresenta para você o mesmo poço que Agar ela foi apresentada quando ela foi mandada embora por Sara. E eu quero que você acompanhe comigo em Gênesis, capítulo 16, versículos 13 em diante. Bota aí para mim, por gentileza. Gênesis, capítulo 16, vai nos apresentar o primeiro desses poços. Sara não podia ter filhos e ela apresenta a sua serva Agar para Abraão. E eu não quero entrar no detalhe se era certo ou errado. E Sara dá a sua concubina, a sua serva Agar, para Abraão. Abraão entra, conhece, a intimidade de Agar. Agar engravida de Ismael. E Agar, quando ela começa a gerar Ismael no seu ventre, ela começa a tratar a sua dona, a sua patroa, dona, de uma forma ríspida, de uma forma arrogante, de uma forma soberba. Agar estava certa em tratar a sua patroa de uma forma arrogante, de uma forma soberba, de uma forma ríspida, sim ou não? Não, Ela tomou uma atitude sábia, Agar, irmãos. Só alguns me ajudaram. Agar, talvez a pergunta tenha ficado um pouco complexa, a pergunta do CESP, Vamos lá. Sara não podia engravidar. Pegou a sua serva Agar e falou: Abraão, eu não posso ter filhos. Conhece a minha serva para que eu tenha filhos através dela. Agar, que não era a esposa de Abraão, engravidou Agar, que não era a esposa era Sara. Quando Agar engravidou, ela começou a tratar a Sara, de uma forma ríspida. Ficou esnobando Sara, falou: aí, eu estou grávida e você não está. A atitude de Agar foi certa? Não, ela mereceu ser tratada, ser mandada embora por Sara? Merecia, Agora pode botar o texto aí, Gênesis capítulo 16. Então, um pouco antes, Gênesis, volta um pouco antes aí, bota a partir do 10 aí. Disse-lhe, volta um pouco mais, Gênesis 16 a partir do, volta a partir do 5 aí. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então Sara, ela deu Agar para Abraão. Abraão concebeu. E depois Agar começou a destratar a sua dona, a sua patroa. E aí Sara joga na cara de Abraão. Pode passar. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, deu troco, e ela fugiu da sua presença. Pode passar. Tendo achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos.
Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Pode passar. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiriço a todos os seus irmãos. O 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Continua. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered, ou Barneia, conforme vocês queiram. Observem bem, irmãos. Existia uma mulher que estava desamparada, e ela fez por onde? Ela cometeu alguns atos, alguns ilícitos, ela cometeu os seus erros. Mas ela estava num momento de vulnerabilidade, ela estava num momento de precisão, de necessidade, e ela estava no poço. O que eu quero que você entenda com essa alegoria? Assim como essa mulher samaritana, Agar, ela estava no seu momento mais fragilizada, no momento de maior necessidade, ela estava aberta para a sua cura. Nós, como estamos nos momentos de maior fragilidade, quando estamos nos momentos de maior desespero, nós temos alguém que pode nos acudir. E Agar, ela estava junto ao poço. Eu não quero que você entenda que o poço, nesse momento, ele represente Jesus, não. Porque Jesus também estava junto ao poço. O que eu quero que você entenda com essa mensagem sobre o que é o poço? O poço é o lugar onde você abre o seu coração para as necessidades, para quem você é de verdade, para que você se desarme das suas ferramentas, das suas potencialidades, para que você se desarme de quem você acha que você é, daquilo que você acha que você pode fazer, daquilo que você acha que você consegue fazer, e você se disponha a se abrir para Deus que pode resolver as suas pendências. Agar já não tinha mais quem poderia acudi-la. Ela estava ali, irmãos, desamparada, assim como a mulher samaritana. Ela estava à beira do poço. E Jesus estava cansado à beira do poço. Só que Jesus é diferente. Ele é aquele que pode nos dar uma água pela qual, quando nós bebermos, nós nunca mais sentiremos sede. O que significa isso? Se nós estivermos na beira do poço e nos encontrarmos com Jesus, as nossas necessidades, elas serão supridas. Essa é a mensagem pela qual você veio aqui nessa noite receber. Beer-Lahai-Roi, sabe o que significa? Aquele que vive e me vê, aquele que vive e te vê, encontra-se aqui nessa noite. Se você está no fundo do poço, aquele que vive e te vê está aqui nessa noite. Aleluia! Comecei a pregar. Beer-Lahai-Roi. Repita comigo, Beer-Lahai-Roi. Aquele que vive e me vê. Você pode estar no fundo do poço, mas é no fundo do poço, ou à beira do poço, que você se desarma de todas as ferramentas, que você se desarma de todas as carapuças, que você tira, irmãos, todas as armaduras que conseguem te proteger de falsas ideologias, sabe, irmãos, de proteções que não te levam a lugar nenhum. Você se desarma e fala: eu estou sedento, porque você vê que as suas armas, elas não conseguem te levar a lugar nenhum, se essas armas não forem te dadas por aquele que te vê, aquele que vive e te vê, que é o Senhor Jesus.
Aquela mulher samaritana, irmãos, ela tinha os subterfúgios dela para ir no momento em que ninguém estava lá para julgá-la, ninguém estava lá para criticá-la, mas ao mesmo tempo ela estava sendo criticada a todo momento. Ela estava indo no poço, no momento em que ela ia sozinha, mas ao mesmo tempo a opressão era grande demais para ela. Mas quando ela teve um encontro com aquele que vive e vê ela de verdade, ela não tinha mais nenhuma barreira, ela não tinha mais sede, porque ela bebeu da água pura do poço, irmãos. Aleluia. Essa mensagem ela falou muito forte comigo, porque Agar, ela estava, irmãos, com uma vida, enquanto ela estava nas tendas da sua patroa, Sara, com uma gravidez que foi concebida de forma equivocada, ela estava prepotente, ela estava soberba, e talvez você tenha chegado no fundo do poço por causa de decisões erradas que você tomou. Só que uma outra mensagem que eu vejo nisso é que você não foi chamado para ser perfeito nas decisões que porventura você tomou e te levaram a chegar no poço cansado, ferido, magoado, decepcionado, humilhado, ferido, seja o que for, irmãos. Você não foi chamado para ser perfeito, você foi chamado para estar junto ao poço, para ser alimentado, curado, para ter a sua sede sanada, para ter um local de descanso. Esse é o poço que Jesus vai ao seu encontro, em que você chama Beer Lahai Roi, aquele que vive e me vê. E eu tenho esse testemunho, porque eu vivi, irmãos, por causa das escolhas erradas que eu fiz, por causa da minha soberba, da minha arrogância, das atitudes erradas do meu coração. Eu cheguei ao fundo do poço, mas eu cheguei aqui. Esse foi o meu poço, e aqui eu encontrei as águas, pelas quais, irmãos, eu não sinto mais sede, porque aqui as águas redentoras, elas fluem de mim, através de mim. Aqui eu encontrei o meu Beer Lahai Roi. Aleluia, pode aplaudir, irmãos, porque eu digo que eu amo vocês, porque aqui as águas fluem, e não é o local, irmãos, é o amor de Jesus que passa por mim através de vocês. Aleluia. Todos vocês já conheceram o meu testemunho, né? Todo dia 21 de abril eu conto esse testemunho de como Deus restaurou meu casamento. Como em um dia eu cheguei aqui com o meu casamento destruído, cheguei sozinho e chorava. Como Deus restaurou meu casamento, como Deus restaurou minhas finanças. E eu sei que eu cheguei aqui destruído, acabado, sabe, irmãos, quase divorciado, com uma dívida financeira enorme, sabe, irmãos, totalmente desviado. Só sabia chorar, irmãos, e o nariz escorrendo, aquela coisa. Desculpa, irmãos, estou brincando. Não, é verdade, mas eu tinha que dar uma amenizada na sinceridade. Mas eu sei que quando o pastor Jedson fez o apelo, não, na verdade foi o pastor Tatiel, ou foi o pastor Jedson depois da pregação, e eu vim aqui à frente, irmãos, eu só sabia fechar o olho, cheio de vergonha, mas ao mesmo tempo com uma renovação, sabe, irmãos? Porque eu sei que aquele que vive me vê. Quando eu vim aqui à frente, irmãos, eu sei que aqui eu fui renovado, mas eu tinha sido renovado quando eu entrei por aquela porta, quando eu me dispus a chegar no poço, sabe? E o poço é o lugar não de perfeição, mas é o lugar de refrigério, é o lugar onde Deus nos olha e nos vê. Mas não adianta você não cavar o seu poço, porque existem alguns poços que você precisa cavar, e essa é a segunda meditação que eu quero que vocês vejam. Abra para mim Gênesis capítulo 24, versículo 13 aí, por gentileza, meu amigo Robson. Gênesis capítulo 24, versículo 13. Ele perguntou, Gênesis 24, 13. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Essa passagem, vou contextualizar para vocês, para não ficar lendo muita coisa.
é uma passagem em que Abraão, ele já idoso de idade, ele manda o seu servo até Padã Arã, até Arã, a sua terra natal, para que o seu servo encontre uma esposa para o seu filho, né, Isaque. E olha que interessante, ele vai buscar uma esposa para o seu filho Isaque no poço. Repita comigo, no poço. O poço é um local de encontro com o seu propósito. O poço é um local não apenas, irmãos, de provação, mas é um local onde você vai para encontrar-se com o seu propósito. Sabe por quê? Porque é um local onde você se desarma das suas capacidades, das suas hipóteses e confia em Deus. Repita comigo, confiança em Deus. O poço é o local onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa, no seu local de relacionamento, e que você não confia nas suas próprias capacidades, e que você confia em Deus. Pode passar, é Gênesis 24, 13 em diante. Não sai da mesa não, Robson, senão eu te dou um cascudo. 14, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro no ombro. Até aí. Daqui a pouco a gente vai abrir Gênesis 24, 62. Observem bem, no poço, esse servo, ele para descansar e faz um voto com o Senhor. Primeiro a gente viu Agar no poço, desesperada, desarmada, e Deus acode ela. Agora esse homem, ele no poço, ele faz um voto com o Senhor e Deus atende ele. Em ambas as situações, eles estavam desarmados das suas qualificações, das suas potencialidades, de quem eles poderiam ser e confiam em Deus. Ei, meus amados, você quer ter sucesso no seu propósito? Chegue-se ao poço, que é o lugar onde você não confia em quem você é, mas você confia em Deus. E isso não serve apenas para o seu trabalho. O seu poço pode ser o seu trabalho, sim, que é quando você confia em Deus. Sabe Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o fundo do poço na sua vida? Porque talvez, para mim, o fundo do poço, para mim, é o meu trabalho, é o fato de eu estar sem dinheiro, mas eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa vida social, mas eu vejo pela minha perspectiva que o meu fundo do poço é a minha vida financeira. Talvez eu tenha os melhores carros, eu tenho o melhor estudo, eu tenho PhD, mas a minha vida relacional, eu vejo a perspectiva que o meu fundo do poço é porque eu não tenho uma namorada, porque eu não tenho uma esposa. Observem, irmãos, que a nossa personalidade ou a nossa subjetividade, ela é muito particular. E nós vemos o fundo do poço a partir daquilo que nos falta, a partir daquilo que falta para nós. Eu vejo o meu fundo do poço a partir daquilo que me falta, mas às vezes todas as outras coisas ao meu redor estão muito boas. E o seu fundo do poço é justamente aquilo que você precisa se desarmar das suas capacidades, das suas potencialidades, daquilo que você acha que você precisa fazer e falar: Senhor, eu entrego essa parte do fundo do poço a Ti. Em Ti eu confio, como Agar confiou, como esse servo confiou. Agora abra para mim Gênesis 24, versículo 62. Como a gente viu, esse homem, ele confiou em Deus e Deus deu a resposta. Ele falou assim: olha, eu vou sentar aqui, e se alguém que eu ver, e eu pedir água, ela servir água para os meus camelos, essa mulher é a que foi escolhida por Deus para ser a mulher do filho do meu patrão. E assim aconteceu. Rebeca foi lá, deu de beber aos camelos, desse servo de Abraão. Esse servo perguntou, e ela era a filha de Naor, irmão de Labão, que era Rebeca.
e já aceitou casar. Esse servo, eu não lembro bem o nome do servo, mas já deu pulseira para Rebeca e já levou, casou, né? Ou seja, no poço, já levou, casou com... Foi tão cabuloso, irmãos, porque, olha só, levou, no outro dia casou, Labão já recebeu um monte de presente, pegou a mulher, no outro dia já saiu, levou Rebeca para casar. Aí, Gênesis 24, 62. Ora, Isaac, quando levou para Isaac conhecer Rebeca, olha o que diz Gênesis 24, 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer. Observem o nome desse poço aí, Beer Lahai-roi. É o poço que Agar tinha clamado ao Senhor e deu o nome desse poço. Aquele que vive e me vê. Isaac estava vindo desse poço porque habitava na terra do Neguebe. Pode passar. Isaac estava vindo, sair Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, eis que vinham camelos. Pode passar. Também Rebeca levantou os olhos, bateu os olhos assim, aquela coisa de novela da Record, né? Não parece novela da Record? Também Rebeca levantou os olhos, aquela coisa assim, e vendo Isaac, apeou do camelo. Vai. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Não parece, irmãos, novela da Record? Estou brincando, é a Bíblia, irmãos, é santa a palavra. Então tomou ela o véu e se cobriu. A novela da Record que imita a Bíblia, né? A arte imita a Bíblia. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. E aí vai, que é o ápice da coisa aí. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, que já tinha morrido, Sara. Tomou Rebeca e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Dá uma salva de palmas para Rebeca. Gostei dessa. E assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Observem, irmãos. De onde estava vindo Isaac? Do poço. O poço é o local onde você encontra o seu propósito. Está vendo como o poço, irmãos? É um local aqui nessa mensagem onde você encontra o seu propósito, onde você se desarma e onde Deus te dá o seu propósito. Encontre-se hoje com o seu poço. Estamos terminando, tá? Oh, glória. Eu não disse hoje que eu amo vocês, né? Amo minha esposa mais que todos vocês, né? Mas amo vocês. Estamos terminando. Abra, por gentileza, Gênesis 26, 12 a 22. Gênesis 26, 12 a 22. Aí Isaac também teve problema com o poço. Ó. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Pode passar. Enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Vejam bem, irmãos, o poço é um local onde Deus te trata, mas é um local onde, por você estar com o coração aberto, os inimigos também vão se aproveitar. Mas é um local onde, se você se dispor, Deus vai te dar vitória. Porque observem, passa. Por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Eu não sei o que Deus está querendo falar com alguns aqui a respeito de poços sendo cheios de terra. Mas eu sei que talvez você já esteja no poço onde Deus está te tratando, onde Deus está te colocando no propósito, onde Deus talvez já esteja tentando te colocar num local de grandeza, como o Alcivan falou. Deixa aí, irmãos, deixa aí o versículo, em nome de Jesus, que a gente está caminhando para o fim. Mas talvez alguns estão tentando jogar entulhos nos seus poços, quer tentar tirar você do propósito. Talvez você já esteja desarmado, você está confiando em Deus, mas alguns estão tentando entulhar esses poços, tirar a sua comunhão com Deus, tentando te afastar da sua comunhão, da sua comunicação, da sua intimidade com Deus. Isso é forte. Sabe, o poço eu não falei que é o local onde você se desarma e você confia em Deus. E é o local onde Deus te alimenta, onde Deus te nutre, onde Deus te cura. Mas é um local onde você fica exposto aos ataques do inimigo.
E alguns entulham os seus poços, alguns tentam tirar aquilo que Deus está tratando com você, e talvez por causa disso você tenta se ferir, e você tenta dizer, não, estão tentando entulhar meus poços, então eu vou parar com isso. Ei, irmãos, se por causa disso, porque estão entulhando seus poços, você não for e cavar outros poços, você vai morrer de sede. Não deixe que os entulhos que estão tentando fazer nos seus poços te impeçam de ir e buscar outros poços. Busque novos poços, cave novos poços, mas não deixe de cavar poços, porque haverá um tempo, pode passar, aleluia, haverá um poço, pode ser que entulhe um poço, e você tenha que cavar outro, e esse poço também será entulhado, mas você vai e cava outro, e vai ficar mais difícil, porque talvez você fique mais desmotivado. Uai, eu não sei se é esse, mas até acabou a graça da pregação. Mas chega um momento, tem um poço, volta lá, é um pouco mais, é antes, é um poço que não vai ser entulhado na sua vida. Chegará um tempo que um poço não vai ser entulhado na sua vida. É o 22, pode ir passando, é lá no 22, abra o 26, 22, isso. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Esse poço, Reobote, significa um poço que ninguém mais vai entulhar. Chegou o momento, irmãos, de você achar um poço que ninguém mais vai entulhar. Continue cavando os poços na sua vida, continue perseverando, e Deus te trouxe aqui para dizer, se você está no fundo do poço, é o momento em que Deus vai tratar com você, porque aquele que vive olha para você. E se você está no poço, alegre-se, porque Deus está chegando na sua vida e vai curar as suas feridas, vai te dar refrigério, vai te dar água para beber. Tire as suas armaduras nesse momento e diga, Deus, eu quero dessa água que o Senhor tem para mim. E se você nessa noite teve os seus poços entulhados, faça esse compromisso com o Senhor e fique de pé e diga, Deus, eu vou cavar mais um poço. Se esse poço que foi cavado, o inimigo entulhou, eu vou cavar mais um, eu vou cavar mais dois, até que o Senhor me dê o poço que ninguém mais vai entulhar. Porque esse poço que ninguém vai entulhar, o Senhor te dará o poço que vai refrigerar a sua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, adore o Senhor, enquanto essa canção louva, é sendo louvada, irmãos, que o Senhor está te dando o refrigério, está te dando um novo poço para ser cavado, está curando as suas feridas, e dizendo para você, não pare de cavar poços nessa noite.